Mas agora vamos falar de combustíveis. O que foi que aconteceu com o preço dos combustíveis? A gente conversou ontem, né, sobre isso, né? Hoje de manhã, a gente sabia que ia ter um aumento, não é? Sabia que ia ter um aumento. A questão é, de quanto seria esse aumento? Ontem havia uma previsão e tal, mas foi mais do que se esperava. De manhã tinha um preço, de tarde já teve um outro, teve lugar inclusive reajustando acima de 60 centavos. E essa não era, pelo menos, não foi o anúncio feito pelo governo federal com o retorno da tributação do imposto sobre os combustíveis e também, né, com aquele reflexo da redução que a gente acabou nem sentindo, no valor do litro da gasolina nas refinarias. E aí, qual a explicação, né, para esse aumento acima do que estava sendo esperado? A gente tem esse aqui era o preço que estava hoje mais cedo, né? Ó, R$ 4,99. Esse era o preço hoje. Inclusive, eu consegui abastecer hoje ainda por R$ 4,99. Eu até dei o recado ontem, ó, você vai, abasteça, aproveita, enche o tanque hoje logo, né? Acabei não abastecendo ontem. Avisei uma coisa e não fiz, né? Mas hoje eu ainda consegui abastecer por esse preço, R$ 4,99. De manhã ainda estava esse preço. À tarde, iniciozinho da tarde, já estava um outro preço. A média do dia já estava em R$ 5,59. Esse aqui é um aplicativo interessante que o pessoal da Agência Tatu tem, com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, da Cefaz aqui de Alagoas. Então ele tem no aplicativo e também no site, aqui já é o site, que qual foi a última medição. Aqui a gente deu esse print aqui, foi no início da tarde, 3h23, né? Metade da tarde aqui, de hoje, 1º de março de 2023. O preço médio do dia aqui em Maceió, praticado pelos postos, já estava em R$ 5,59. Uma alta está aqui, ó, de 15,3%, relacionando nos últimos 15 dias, 30 dias aí de medição. O menor preço ainda tinha lugar cobrando R$ 4,98 pelo litro da gasolina comum. E o maior preço, já praticado hoje à tarde, já estava R$ 7,09. Então, por que essa diferença? Se era para aumentar... Você lembra que a gente comentou ontem, né, que o governo federal anunciou que, se por um lado a Petrobras iria reduzir 13 centavos no litro da gasolina na refinaria, e é bom lembrar que tem a refinaria, a distribuidora e depois é o posto. Então, passa por algumas fases até chegar para a gente abastecer aqui na bomba. Era 13 centavos para reduzir, 47 centavos que ia aumentar no IPI, uma média de 34 centavos a mais. Então, se estava R$ 4,99, a ideia que a gente achava que ia ser era R$ 4,33. Mas não foi bem assim. Por quê? A Beatriz Lacerda vai explicar para a gente agora, né, exatamente por que o preço acabou sendo um pouco maior do que estávamos, na verdade, esperando. Beatriz Lacerda, conte para a gente. Boa noite. Olha, quem vai explicar, na verdade, nem sou eu, viu? É o James Thorpe, que é o presidente do Sindicombustíveis Alagoas, que vai dar a gente a entender agora por que o consumidor estava esperando um aumento muito menor. A gente viu aqui uma média de aumento de 60 centavos em alguns postos da capital, pelo giro que nós fizemos, até pelo aplicativo dá para a gente fazer esse cálculo da diferença, né, entre ontem e hoje. Aqui nesse posto, por exemplo, no bairro da Jatiuca, o aumento aí foi de mais ou menos 40 centavos. Ainda está dentro da margem, né, esperada. Mas realmente em outros postos esse custo chegou a um aumento de 60 centavos. Então, claro que o consumidor estranhou, né, achou ruim. Já deu tempo do posto de gasolina ter feito tamanho reajuste de ontem para hoje, depois do anúncio do governo, James? Boa noite. Boa noite. Olha, vamos por etapa, né? Quanto à questão dos estoques, os estoques dos postos são estoques relativamente pequenos, então há uma necessidade, os postos praticamente que compram todos os dias. Então, essa renovação dos estoques não demora muito tempo para acontecer. Como foi um aumento de PIS e COFINS e foi um aumento elevado, então isso impacta muito na vida do revendedor, na vida do empresário. Então, ele não pode demorar muito para poder tomar essa decisão, porque senão ele não vai conseguir nem recomprar o seu produto. Então, esse é o motivo do acontecimento, do reajuste de uma forma, vamos dizer assim, rápida, né, como foi falado. Outra coisa, foi muito divulgado que o desconto do valor da gasolina, né, do litro da gasolina do tipo A, que a Petrobras vende para as distribuidoras, era de 13 centavos, né, essa redução no litro da gasolina do tipo A. Só que, na realidade, o que vocês aqui dos postos compram não é essa gasolina do tipo A, é um outro tipo e que essa redução foi menor, né, não foi assim um desconto tão grande quanto está se falando para a redução do tipo A.
Como é que é isso? Isso, para a gente entender, a gente já sempre está procurando explicar para que o consumidor também entenda, para próprio vocês, jornalistas, passem a entender um pouco melhor. A gente tem a gasolina A, que é a que é anunciado os reajustes, os aumentos ou eventuais diminuição de preço, e tem a gasolina C, que é comercializada nos postos. Então, foi anunciada uma redução na Petrobras, na venda da Petrobras para a refinaria de 13 centavos, mas que isso é na gasolina A. Então, o impacto real gira em torno entre 8 e 9 centavos, que é na gasolina C, que é a vendida da distribuidora para os postos. Outro ponto importante para se colocar é que os postos, esse preço tabelado é da venda da refinaria para as distribuidoras. Os postos são impactados pelo que as distribuidoras repassam para os postos. Então, os postos, muitas vezes é anunciado um aumento ou redução e não chega naquela realidade porque a cadeia é complexa e os postos dependem do que realmente as distribuidoras impactam. Outro ponto importante a ressaltar é que foi anunciado ontem a questão do PIS e COFINS, mas não foi publicado em diário oficial. Isso só aconteceu hoje pela manhã. Então, alguma turbulência que ocorre também é por conta que os sites das distribuidoras de ontem para hoje estavam, como não havia publicação com a medida provisória que foi anunciada ontem no final do dia, aplicaram os reajustes antigos do PIS e COFINS, ou seja, 69 centavos para a gasolina e 25 centavos para etanol. E isso acabou causando uma grande turbulência ao longo do dia, porque os postos, quando faziam suas pesquisas nos sites de compras das distribuidoras, os valores realmente estavam muito mais elevados. Em contato com as distribuidoras, elas... Do imposto, você quer dizer, né? Do percentual de imposto em cima do litro da gasolina e do etanol, que tiveram essa incidência, né? Agora voltam a ter a incidência do imposto do governo federal. Isso, como voltou a ter incidência hoje, as distribuidoras, como não havia decreto publicado ainda na madrugada e elas precisavam mexer no software delas, é o que as distribuidoras alegam, então elas aplicaram o que estava escrito, que era o quê? A partir de hoje era o imposto antigo, era 69 centavos para a gasolina, o impacto, e o impacto de 25 centavos no etanol. Ao longo do dia, os revendedores entraram em contato com as distribuidoras e o que elas alegam é que estavam fazendo as devidas correções para os reajustes serem feitos da forma correta. Então, existe um preço, um desconto que é feito da Petrobras para as distribuidoras e também cada distribuidora, ela não pega esse valor total do desconto e simplesmente repassa o desconto por completo, né? Cabe à distribuidora também fazer seu cálculo e pode repassar o desconto ou não. É isso? Isso, o mercado é livre, né? Então esses valores que são anunciados são os valores anunciados de venda da refinaria para as distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, fazem todos os cálculos de custos e repassam na integralidade ou não, mais ou menos, elas são livres para fazer isso. Existe toda uma cadeia de custos relacionados ao segmento, existe biocombustíveis, existe tributos, existe PMPF, que teve oscilação também, o que é PMPF? São os impostos estaduais que tiveram oscilações também hoje aqui em Alagoas e em todo o Brasil, e que são também aplicados no custo das distribuidoras, que por sua vez faz todo esse levantamento para repassar os postos. Mas hoje, por exemplo, aqui, o proprietário desse posto, ele já comprou a gasolina mais caro da distribuidora? Isso, esse posto é meu, eu posso falar, eu já recebi hoje combustível realmente bem mais caro, inclusive com um reajuste maior do que o esperado por conta dessa falha de software, como eu te falei. Eu espero que a partir de amanhã esse valor seja corrigido e que seja dentro da realidade aí que está posto perante os impostos. James Thorpe, que é o presidente do Sindicombustíveis Alagoas, então, explicando essa matemática, né, no cálculo do preço dos combustíveis. Como ele falou, é uma cadeia complexa, existe muita gente, né, participando, pensando isso, e o que é dito lá pelo governo, pelo ministro, necessariamente não vai ser a realidade no dia seguinte para o consumidor, né? Agora, o consumidor ele pode e até deve reclamar quando acha que tem um abuso ali, um aumento muito maior do que o esperado, e tem que fazer isso com o PROCON, né? Tem que procurar o PROCON ou estadual ou o PROCON de Maceió. Inclusive, a gente tem um vídeo de um representante do PROCON aqui, a Luísa Goulart, que falou como é que essas denúncias podem ser feitas e qual é a ação que vai ser tomada a partir delas. Vamos ver. O PROCON Maceió está, sim, de olho e acompanhando esse aumento que está tendo no preço do combustível, certo? Nós informamos que a variação de preço desse aumento ficará em torno de 50 centavos ao valor que estava sendo cobrado, tá? E mesmo assim, mesmo com a retomada da cobrança desses impostos, o PROCON Maceió estará sendo atuante, como sempre é, na questão da fiscalização em todos os postos da capital, solicitando a nota fiscal para que a gente compare
e ver se realmente o valor que está sendo cobrado é devido e não esteja sendo abusivo, tá? De qualquer forma, nós orientamos e solicitamos que os consumidores que verificarem ou que já tenham abastecido ou vejam um valor que não esteja condizendo com esse aumento, que esteja muito elevado, que eles realizem a denúncia para o PROCON, para a nossa equipe estar indo até esses postos e notificando para que eles apresentem essas notas fiscais. Através do nosso WhatsApp, o consumidor pode estar realizando essa denúncia. O nosso número é o 988828326. A gente solicita que sempre que vocês abastecerem, vocês consumidores, sempre solicitem a nota fiscal, porque aí vocês enviam essa nota fiscal para a gente faz a averiguação e, consequentemente, notifica os postos que, eventualmente, também sofrerem essas denúncias para estarem apresentando essas notas fiscais. Falando que existe aí um valor considerado dentro desse limite, considerado aceitável de reajuste, que é de até 50 centavos nessa variação. Então, como muitos postos aumentaram 60 centavos, aí o pessoal reclamou e com razão, né? Então, ela já deu os canais aí, em caso de abuso, as pessoas devem denunciar. Agora, eu queria saber, Edson, se você tem alguma dúvida aí no estúdio para eu poder repassar aqui para o James, aproveitando essa oportunidade, né? É importante, Bia, porque assim, às vezes a população já fica nervosa com o preço, né? Mas é importante entender. Como a gente falou, a redução, no caso da redução, né, dos 13 centavos anunciado, era na gasolina A, ou seja, a gasolina pura, que não é essa que a gente bota no carro, e é lá na refinaria. Então, da refinaria ainda tem a distribuidora, da distribuidora tem o posto. E o posto tem os gastos dele também, e ele tem a liberdade. Era só para destacar, e eu acho que é importante essa fala do James, né, em relação à questão da independência dos postos. Então, assim, por exemplo, o Síndico de Combustíveis, que ele é presidente, não pode determinar o preço do combustível, né? Então, os combustíveis são livre mercado, então os postos podem cobrar isso. Mas é importante também seguir, ter uma meta aí em relação a esses valores. A minha dúvida é, amanhã, com esses ajustes hoje em relação a esse percentual, poderemos ter uma redução dos valores? Olha, o Edson pergunta se amanhã a gente ainda vai ter alguma surpresa, positiva ou negativa nesse cenário em relação à variação de valores. O que esperar então para amanhã, agora que nessa quarta-feira todo mundo já está sabendo, né, qual é realmente o imposto, a base do imposto que vai ser cobrado pelo governo federal. O que a gente pode esperar então para amanhã, James? Olha, o que eu posso dizer é que, assim, como é um mercado muito competitivo, e é uma decisão individual de cada empresário. Então, a gente, como sindicato, eu não tenho como fazer uma afirmação se o consumidor terá uma surpresa para mais, para menos, porque isso aí é uma atitude que vai depender do empresário fazer os seus cálculos, ver o que é que ele está recebendo ou não da distribuidora, e vale salientar, como a gente falou aqui antes, os postos dependem, até às vezes como foi colocado, que de repente 50 centavos não era abusivo, mas 60 sim, e aí eu jogo uma pergunta ao contrário, e se o posto receber um aumento de 60 centavos, ele pode ser crucificado? Não pode, entendeu? Então, o mais importante de tudo, tanto para os órgãos fiscalizatórios como para a própria população, é imaginar que os postos dependem do preço de compra da distribuidora. E a distribuidora, por sua vez, é livre para cobrar que tipo de aumento ou não, ou redução, que ela achar que é conveniente para o negócio dela como distribuidora. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência antes de julgar os postos. Perfeito. Então, o posto depende da distribuidora e a gente depende dos postos, né? Esperamos ter uma relação mais amigável possível nesse cenário, que seja, claro, vantajosa para quem atua, né, nesse mercado que é tão fundamental para o desenvolvimento da sociedade, né? Porque sem combustível a coisa não anda, né, Edson? Literalmente não anda, Bia. Obrigado pelas suas informações, agradeço ao James também pela participação. É importante, né, ter essa fala também e essa explicação, porque de fato a gente só vê o preço na bomba, né? E aí fica revoltado quando tem um aumento maior, mas tem que entender.